Começando o Antimatéria, o programa que ajuda você a explorar as dimensões da cultura pop. E o programa de hoje está muito especial porque a gente está trazendo um jogo que, pelo menos nós e os amantes de jogos de luta estavam esperando há quase 30 anos. Nós vamos falar de Fatal Fury City of the Wolves. Agora a gente vai fazer o review completo. A gente jogou. Eu estou com um convidado muito especial aqui no programa para falar do jogo. Estou com o pai do protagonista, Jeff Bogard. Olá, como estão? E o Haterman. Vim a caráter hoje? Viemos, né? Haterman não. Eu poderia ter vindo de pai do Billy Kane. Pai do Billy Kane. Assim, muitas fotos eu vi, o Vini tirando fotos, eu peço pra não postar ainda, até o dia do review, porque tem embargo, só pra avisar. Olha aí, que beleza. Mas vamos continuar. Esse é o papel do Jeff Bogard. Mas assim, tem que avisar, tem que botar ordem. Eu tenho que dizer que a gente Você tá bem? Are you okay? Buster Wolf. Você tá tirando. Eu que ensinei o Terry isso aí. Inclusive, o papo de todo o lance dele ser o treinador Pokémon, eu tô usando um boné que é o Ash. Eu não vou tirar o boné porque se eu tirar, vai cair o meu cabelo. De volta. O cabelo é muitos músculos do braço. É muito sabe? suco. Muito suco, né? Muito suco. Vai cair o cabelo, depois... Enfim. Você conhece, Cleiton, você conhece. Eu conheço. Grande bruto. Vamos lá. Não sei o que você tá falando. Enfim. A gente tava ansioso, né? Pelo menos quando anunciaram, a gente ficou muito, muito feliz, né? Que falaram, nossa, mas... Fatal Fury voltando, E mais especificamente o Garou, né? Que era de 99. Que a gente falou, por que não o Garou? Por que não o Fatal Fury, né? Não deixa de ser. Sim. É que eles adiantaram a história e eles não iam voltar um passo, a menos que eles fossem trabalhar um reboot, né? Mas não foi um caso de um reboot. Eles foram bem sérios na proposta de entregar um jogo novo, com a história do passado para agradar a nova geração e para fechar uma defasagem de história que a gente tem de muitos anos sem saber o desfecho de um monte de personagens que eles tinham inserido em 99, por exemplo. Porque esse Fatal Fury novo, né, o City of the Wolves, ele tem uma missão meio ingrata, né? Que, muito ingrata. Tem que agradar o pessoal, né, os jogador velho, paia, que jogava lá desde 91 Fatal Fury, depois, né, até chegar no Garou em 99, a gente jogou tudo. A gente jogou tudo. Pior que a gente jogou tudo. A gente jogou tudo. E aí, tipo, a gente tava esperando alguma coisa, no mínimo, naquele nível. Né? E aí tem que agradar também a galera nova que tá acostumada com as novas mecânicas, jogos, né, no estilo Street Fighter 6 e tudo mais. É ingrato, né, cara? Vamos lá. Acho que o ponto principal pra mim é que é muita coisa pra aprender num curto espaço de tempo, né? Assim, acho que eles conseguiram entregar. Gráfico, acho que sempre vai ter uma discussão, mas o jogo tá bonito. Tem gente que prefere o pixel, tem gente que não tem problema com 3D. Eu acho que eles acharam o meio termo que ficou incrível. Melhor do que o Samurai, que era muito elogiado, né, até então. Melhor que o Samurai e melhor que o King of Fighters 15, que muita gente repudiou aí no lançamento, né? Inclusive. Mas estava muito bonito, tá muito bonito e assim, vai se aprofundar mais na história. Vai ser interessante, mas eu tenho alguns problemas em termos de jogabilidade. Eu acho que é muita coisa pra você aprender em um curto espaço de tempo. A SNK. Quando você faz o tutorial, cara, o tutorial... A SNK foi corajosa. Nesse sentido, em relação a tudo que vem sendo produzido, ela foi muito corajosa, porque ela não tirou nada, só adicionou. Então você tem mecânicas de 20 anos com mecânicas novas, que é a Rev Gauge, né, que é a barra de Heavy, que é o trote do jogo, né? Tipo, traduzindo numa tradução muito ruim minha, mas essa barra nova, você tem que aprender as mecânicas novas, você tem que aprender as mecânicas do passado. Se você não souber fazer o básico do jogo, por exemplo, se você não tiver o Just Defense, né, tipo, para poder se defender sem tomar dano e ganhar uma posição mais eficiente quando você tá acuado, você vai penar muito para poder se dar bem num cenário um pouco mais competitivo do jogo, por exemplo. E aí isso me preocupa um pouco, principalmente para quem não é familiarizado com o jogo de luta, né? Que vai ter o contato com o jogo a primeira vez. E, de novo, a gente tá aí há 30 anos esperando um Fatal Fury novo, né? Então vai vir uma galera que vai querer conhecer esse universo e vai só tomar pau. Pra galera novata, eles adicionaram aí um negócio que tá servindo como a acessibilidade dentro do jogo de luta, que é um modo simplificação de comandos. Lá você tem o modo Smart,
que eu joguei dessa vez, eu não tinha jogado na época que a gente jogou beta, mas agora com o review eu pude ter um pouco mais de tempo para experimentar. Ele dá uma bagunçada nos botões, ele bota um botão para ser especial, frente botão, trás botão, baixo. Ele dá um botão para ser um combo. Combinho e básico. ele tem uma facilidade para você fazer um negócio que eles chamam de Rev Excel, que é juntar um ataque especial no outro. Você pode fazer, por exemplo, o boneco tem 4 ataques especiais, você junta os 4 no mesmo combo se você fizer na hora certa. E no modo Smart, você faz apertando o botão. Então é tranquilo. Mas ainda tipo, tem que... tem que ser na ordem. Você viu que vai acabar o comando, você faz o outro. Aí então. E é só apertar, ou pra frente, ou pra baixo, ou pra trás. Aí você pelo vai menos fazendo. já é uma maneira de você apresentar o jogo de uma maneira É, mais simplificada é para o uma que nova o- geração. Né? É o que o Modern Controls, os controles modernos do Street Fighter 6 fizeram pro jogo. A SNK meio que se apropriou desse conceito e criou o próprio, né, com o Smart. Ele é um pouquinho mais... Ele te deixa um pouquinho mais em desvantagem que o controle original, né? Mas é bom ainda assim. Mas e por falar em novidades, como é que tá a história do jogo? Tá bacana? Isso é um negócio legal. É. Eu acho que é a parte onde muita gente vai bater no jogo, ao mesmo tempo que talvez defender. Se preocupar mais com a história. Porque aí tem a galera que gosta mais da história e tem a galera gosta mais do visual. Porque muita gente viu o modo RPG anunciado pro City of the Wolves como um World Tour da SNK. Sabe o World Tour do Street Sim, do Fighter? Street Fighter 6. Que você pode andar Sei. no mapa de Metro City, fazer isso e Encontrar a aquilo. galera, treinar... Em Fatal Fury você tem uma versão de Excel do jogo. Que é só texto, é só Sério? texto. Infelizmente sim. E eu, quando joguei a primeira vez, achei meio carregado, meio puxado, meio chato, porque você tem um cursor e você vai de ponto em ponto no mapa, clica nele, lê uma conversa em visual novel, tipo, às vezes tem fala, às vezes não. Nessas primeiras não, mas mais pra frente acaba aparecendo algumas falas. Assiste uma introdução do jogo, assiste essas falas, aí você vai investigando pontos no mapa, vão abrindo novas missões. Você tem duas opções: ir direto pros chefes, lutar e avançar, ou subir de nível, ir direto pros chefes, avançar e por aí vai. Porque tem até level 99 você pode subir, né? Mas você cria seu Um boneco? RPGzinho, não cria, você escolhe um boneco da história e joga a história dele. Que aí essas É histórias bem simplificado, então. é muito simplificado, mas o lance de não escolher boneco é legal porque você tem que terminar uma história que foi começada lá em 99. Então, todo o texto do jogo foi feito num cuidado que eu tô muito surpreso. Fazia tempo que eu não jogava um jogo da SNK e não sentia carinho por personagens. Mesmo as histórias mais bobas. O Don Juan tem uma história que ele tá procurando um restaurante. Aí ele vai procurar restaurante e termina meio que, tipo, sendo o orgulho do pai dele. Como eles chegaram ali, não sei, mas a história é muito legal. É tipo, aquece o coração, sabe? E aí tem histórias que são relevantes pro lore, como a do Terry e a do Rock, que fecham um ciclo, porque o Rock no primeiro jogo tinha saído pra treinar com o Caim. O Caim era o boss, o chefão do mal, do crime O tio organizado. E o tio dele. E ele fala, sua mãe tá viva. E acaba. E você fica, ué, tá viva ou não tá? E aí a gente descobre que tava, que ele reencontra a mãe, ele tem todo um trâmite envolvendo o sangue. A mãe dele treina ele? Não, a mãe dele é de boa. Ah, tá. A mãe dele é de boa. É doente, ela tinha sido sequestrada pelo Mr. Big. Você acredita nisso? Mr. Big, É. faz tempo. E era uma história que o Oda, que é o produtor do jogo, queria ter contado lá no passado, mas ele não conseguiu por limitações técnicas da época. O que é muito doido isso, você parar pra pensar. O cara tá envolvido em todos os jogos da SNK aí. Mr. Big Já que faz era um o tempo. chefão do primeiro Art of Art Fight. of Fighting, exatamente. Tá. E aí você tem o desfecho dessa história do Rock, ele lutando com o próprio sangue amaldiçoado dele, porque ele é filho do Gizzy Howard. Você tem um avanço no lore, lembra do... Mas o Gizzy tem um sangue amaldiçoado? O Gizzy tem um sangue maligno, né? Aí eu chamei de amaldiçoado, mas é um sangue do mal. O Rock, ele sofre muito com isso, porque ele não quer ser Ele mal. era malvadinho só. O Rock não quer ser do mal, né? Aliás, o Rock é o mó Gizzy. gente boa. O Gizzy era do malzão. Ele tinha... era mal. Então, Criaram até um lore pra ele, por que ele era assim, e ele até o Gizzy fica gente boa. Não tem vilão mais em South Town. mas é que eu tô falando que é forçado, porque se ele fosse tipo o Bison, que tem o Psycho Power, que é uma energia maligna, é o não sei o que líder lá, da alguma Shadow. coisa. O Gizzy lá. aprendeu com aquilo que sei quem. É. Aí ele foi atrás dos pergaminhos dos Jin, lembra? Lembro. E aí, nesses pergaminhos, ele descobriu algumas coisas, e aí o poder dele mudou. Aí ele morreu, virou um fantasma, entendeu? Então ele é meio aparece como amaldiçoado, né? Ele aparece como um fantasma em algum Art of Fight, não é? Não, no Fatal Fury. No Fatal Robot Fury mesmo, Special, no Robot Special. que é o Nightmare Gizzy. Inclusive, a gente tem o lore do Terry, que é fechando essa história da morte do Gizzy, porque o Terry fica com um gosto amargo, porque ele não queria ter matado o Gizzy, mas ao mesmo tempo ele queria se vingar. Toda a situação de South Town tá modificada por causa disso, não tem mais chefão, todo mundo tá meio desgarrado. Billy Kane é um cara que, lambia as botas do Gizzy pra caramba. Virou CLT agora.
Mais ou menos, porque ele cuida das coisas do Gizzy e ele tem um carinho enorme pelo rock. Você sabia disso? De chamar ele de Bochamai e tudo, assim. Olha. De jovem mestre. Mas é, Eu ué, não tinha a menor ideia, cara. Mas é. Então, Mas a ele história é. do Terry termina com o Socaco exorcizando Não. o espírito do Gizzy. A Chamou os história irmãos do- Winchester lá. A história do Terry envolve um miasma do Gizzy Howard na cidade que tá possuindo alguns lutadores e colocando eles para lutar umas lutas aleatórias. E no meio do caminho ele encontra o Gizzy. Você luta com o Nightmare Gizzy no jogo, tá? Nessa altura do campeonato vocês já vão saber que ele tá no jogo, mas sim, ele tá no jogo. E é um dos... Tem uma versão dele que é nível 80 no modo RPG que é muito difícil de matar, mas não é tão difícil assim, é legal de jogar. Cara, e aí sério. tem esse desfecho também, porque o Terry faz as pazes com ele mesmo, ele fala, Gizzy, você pode descansar, o Rock foi bem cuidado, porque meio que dá a entender que o Gizzy se preocupa com o Rock, de alguma maneira, o que é doido isso também. Mentira. Total. Tá todo mundo... Não, cara, as histórias estão num nível assim que é absurdo. Então muito Vou jogar legal de pelas assistir. histórias. E eu ficaria com as histórias, porque todo o resto... A gente já falou do Cristiano Ronaldo e do Salvatore Ganatti, por exemplo. Sim. O Cristiano Ronaldo você não joga em lugar nenhum, só no Versus. Mas Só não também, se né, o Cristiano por quê? Ronaldo ia estragar tudo e depois nunca mais vai aparecer, mano. O Ganatti também, né? Mas Mas o o cara na Ganatti... cidade, já pular um cara na sua frente lá, sim! É, acabou. e o Ganatti tem uma história bonitinha, inclusive, de formar uma bandinha e tudo mais, é legal. Legal. É- O Duke King apareceu, o rival dele. Não, tá. Não Do tem. King ia ficar legal. Usaram uma imagem dos anos 90 pra fazer a propaganda. Não faz nem sentido, é tipo, muito aleatório. Aí, de novidade também que eu queria falar é a Jukebox. Tem Aham. todos os Fatal Fury pra você ouvir as músicas. E mais... E mais uma track exclusiva da MDL Beast Records, que é um selo da Arábia Saudita também. Ah, que Que legal. é do Shake, com todos esses artistas que fizeram colaboração. A música do Aoki, qual que é o nome dele mesmo? Esqueci. O DJ Steve. Steve Aoki. Steve Aoki. A música do Steve Aoki é do Hokuto Maru, é muito boa. Ó, que legal. Recomendo. Tomaru. O Hokuto Maru tá incrível. Muito legal. O modo de criação de cor é insano, porque é fácil, prático e você pode criar a cor que você quiser ali. É muito legal, mano. Então segura um pouquinho aí, Jeff. A gente vai para um rápido intervalo e depois disso vocês vão assistir o Future Boy Conan e depois a gente volta com mais antimatéria para vocês, tá bom? Antimatéria de volta, aproveitando aí todo o embalo que a gente tá falando dos jogos de luta, esse hype tá voltando com tudo. Tô feliz. A gente resolveu bater um papo sobre animes que são baseados em jogos de luta. Não foram tantos assim quanto a gente gostaria, e não foram tão bons assim quanto a gente gostaria, mas tem alguns que se salvam aí no meio, né? Tem, Pô, e tem são coisa. muito nostálgicos. Eu queria dizer que, infelizmente, a grande maioria dos mais legais aqui a gente não consegue mais assistir. Nem tá na Crunch, tá lá, mas aí você vai clicar, tá indisponível na sua região. Sim. É, não sei até quando. Eu até tentei mudar de idioma, porque às vezes funcionava, né? Não tá aparecendo, o que é uma pena. Porém, outros ainda dá pra ver que não são eu tão queria legais. dizer que todos os que a gente vai falar aqui hoje, a gente de algum jeito passou no Brasil em algum momento, né? Passaram. Ou em aluguel de fita, Ou aluguel de fita, ou no cinema. ou na US Mangá, e ou, o S mangá. ou algum lugar. E o bom de anime de luta é que quando é bom mesmo, né? cara? Tem uns que quando é ruim, mas não tem meio termo, O né? que vocês acham que é mais compensador de ver num anime que representa um jogo assim? Tipo, o que vale mais a pena ter e o que beleza, isso aqui dá pra tirar de lado? Porque é um negócio que eu fiquei na dúvida quando eu comecei a fazer e, pô, por que eu gosto disso? Eu fiquei pensando. Cara, acho que a animação não tem como, né, cara? Se a Concordo. animação for ruim e uma história que no mínimo respeite a origem e os personagens Você de acha algum que jeito, né, cara? replicar os movimentos dos golpes? Sim, tem que Porque ter. todo mundo quer ver. Mas de uma quer ver. forma que tenha um sentido, Cara, né? todo Claro, mundo né? queria ver o Shoryuken, todo mundo queria ver o Isso é fácil. Power Gazer, com a bolinha do Blanca. Eu lembro que a primeira vez da bolinha do Blanca, cara, foi Que foi no filme, né? foi No Street filme, Fighter cara, 2. todo mundo... Foi boa legal. mesmo. Foi. Mas vamos lá. Vamos lá. Começando com, já que a gente tava falando de Street of the Wolf, fazendo Fatal Fury, vamos começar com os animes de Fatal Fury, que foram três passaram aqui no Brasil, dublados. 2 OVAs e um longa, né? Exatamente, quem dublava o Terry, inclusive, era o Marcelo Campos. Muito legal. Vocês podem conhecer ele melhor por Shurato ou pelo Trunks do futuro. Será que existe essa versão para as pessoas assistirem com essa Deve ter dublagem? em algum Porque lugar. Dedos em chama? Deve ter em algum lugar, cara. Kawakiusa! Na- O que é, Kawakiusa? Eu já pergunto você aí de casa, o que é Kawakiusa. Kawakiusa? Vamos lá. Começando com Fatal Fury Legend of Hungry Wolf.
de 1992. Ele veio logo depois do jogo, né? Que é de 91. Essa foi uma adaptação que eu não gostei muito. Não, muito ruim. O primeiro. Mas tem coisas boas, tipo o fato de ter o Gizzy, o fato de ter uma apresentação, porque tudo que não tem no jogo tem nesse anime. Inclusive uma personagem par romântico do Terry. É a Lily. É Lily, né? Enfim. É porque assim, tem um legal, negócio, não tem um é... negócio, por exemplo, no jogo você sabe que o Terry e o Andy são irmãos. E aí eles têm um amigo deles, o Joe, que se junta pra entrar lá no King of Fighters pra lutar contra o Gizzy e se vingar. Se vingar da morte do pai, porque é um negócio que E aí você muito importante. tem só umas explicações muito rápidas que, pelo menos nesse desenho, deixa um pouco mais legal. Que é tipo, que o Tung cuidava dos moleques, ele era mestre O Tung era o mestre do Terry do Gizzy. Do Jeff, do Gizzy, né? Do Jeff, isso. Do Jeff do Gizzy. Seu mestre. E aí tem o lance do Billy Kane, que tem a trairagem do Gizzy, que ele queria mais poder e queria aprender o golpe secreto, o Hakyōkuseiken. E aí tem toda essa parte. Algumas escolhas eu achei meio estranho. Você vê que a grana não era muito ali. Não parecia ser muito. Mas a animação não era ruim. Não. Mas a grana não era boa. Bicho amassou meu bar. Tinha o Barry fazendo desenho dos personagens, isso é bem legal. O Terry parecia bem o Terry Joe. O Andy, eu não sei porque os caras pintaram o cabelo dele. Eu acho que foi pra não parecer com o Gizzy. Pode ser o Gizzy mais novo, né? Porque o Gizzy mais novo tinha o cabelo ele era comprido, igual né? ao Terry daquele anime. Igual o Andy, igual o Andy daquele anime. E aí também no jogo não tem a Lily, né? Os caras colocaram a Lily lá. Depois também teve uma continuidade, ela virou uma personagem recorrente nas lembranças do Ela Terry. entrou no lore. Inclusive no jogo também eles acabam citando ela, sabia? É mesmo? Tá tudo incorporado no lore agora. Legal. Aí a gente teve o segundo, que foi o Fatal Fury The New Battle. Esse é bom. Onde você tem o Gizzy foi derrotado no primeiro, né? O Hakyōkuseiken, que o Terry consegue aprender, e aí aparece o Wolfgang Krauser. Que é o irmão do Gizzy, por parte de pai. Parte de pai, exatamente. Esse que começa com a luta do King e Terry. Exatamente. Isso. Esse tem uma luta incrível. E esse, de novo, os caras colocam um personagem de apoio ali pra ficar andando com o Terry. Esse personagem de apoio não dá, mano. É um menininho chato pra caramba. Que poderia ser o Rock, mas não é, obviamente que não é. Mas poderia ser. E aí a história, eu não gosto tanto da história desse aqui, eu gosto das lutas desse segundo OVA, desse segundo filme. Mas eu não gosto muito que ele acompanha o Terry, tipo, eu perdi. O Terry é um playboyzinho que nunca tinha perdido uma luta. Aí perdeu, aí ficou deprê. Aí fica deprê, fica bêbado, não sei o quê, aí vai preso. Nossa, aí, tem um drama, né? E aí fica muito em cima disso. Você não tem destaque pro Joe e pro Andy. Não, o tem Joe, muito pouco. Porque todo mundo vai desafiar o Krauser e acaba no hospital, né? Porque o Joe vai lá e, nossa, toma um piau. Então, mais ou menos assim, né? O Joe toma um piau, aí o Andy, ele vai atrás, ele vai querer lutar com o Krauser, mas aí aquele Lawrence Blood aparece na frente. Aí ele luta com o Lawrence Blood, aí depois o Terry e o Andy disputam pra ver quem que vai lutar com o Krauser. Aí o Terry ganha do Andy e aí o Terry vai lutar com o Krauser. Sim. Né, no final. E aí... Porque o Krauser só queria lutar com um cara forte. Porque o Stromheim lá, o castelo dele, é dito que as leis ali é sempre o mais forte. Aí ele expulsou o Gizzy, porque o Gizzy era fraco de coração, no caso. Exato. E aí a gente teve, em 94, Fatal Fury The Motion Picture, que é o filme, que aí acho que os caras colocaram uma grana legal ali. Aí é o contrário, né? Tem muito dinheiro, tem, cara, uma produção animação incrível, só que a história é uma porcaria. A história não tem nada a ver, cara. A história é uma história inventada. Eu gosto muito desse filme, cara. Ele é legal, A trilha ele é legal. sonora, o Angel, a música de encerramento. Que a história conta, tem um escalador que ele encontra as relíquias do Alexandre o Grande, que dizem dar um poder absurdo pra quem possui ela. E aí um cara que tem uma irmã gêmea, ele acha isso, o cara quer conquistar o mundo. Essa menina vai atrás do Terry, que dizem ser o lutador mais poderoso do mundo. Ele é, né? Naquele mundo, ele atualmente. É o cara que venceu o Gizzy e o Krauser. Exatamente, pra ajudar ela a derrotar o irmão dela, por irmão dela não concretizar os planos de dominar o mundo, né? E nesse filme a gente tem um vislumbre de que o Gizzy tá vivo ainda. Ele tá vivo. Que tá treinando. Ele tá vivo, né? E só isso, a gente vê um Raging Storm e aí acabou. Não tem mais participação do Gizzy. Tem uma luta do King muito boa, né? Tem o King lutando com a versão zumbi, entre aspas, do Shang Tsung. Que é bem no comecinho. É no casamento dele, inclusive. No casamento do King, exatamente. Tá todo mundo festejando. Que a galera vai querer intervir aí o Tarzan. O lore, na moral. A SNK cuidava muito do lore da obra dela. É que hoje em dia deu uma escapada. No City of the Wolves tudo voltou, como eu disse no primeiro bloco, tudo voltou, tá tudo a par, nos trinks, tudo muito bom.
Então ainda tem esperança. No filme de novo a gente tem uma personagem de apoio, que é a Súria, que é a irmã do cara que fica andando com o Terry o tempo todo, vira novo interessezinho romântico a Súria dele também. É menos pior do que o boneco do segundo, mas não se compara com a primeira personagem. Né? Falide, então. É muito estranho, mas a luta final é bem legal. De novo ele usa o Hakyo Seiki pra que é lindo, tudo. Né? A animação que inclusive foi usada pro especial do Terry. Que virou no jogo novo, virou cano. Que é muito legal, Nakayama-san, o diretor de Street Fighter, é muito fã de SNK. Eu ficava muito bravo que nos jogos, pelo menos até o Fatal Fury 3, ele não tinha nada do Hakyo Seiki, né? Não era aparente os tufão, agora tem. Tanto no Fatal Fury quanto no Street Fighter. Que ele tem uma versão dele lá. Ele não tinha, eu ficava muito bravo. Falei, pô, ele podia ter um especial com o Hakyo Seiki, né, cara? Mas quem tinha era o Tung. Porque o Tung era o mestre. O Tung era o gigantão. Mas vamos lá, vamos para o próximo, que é Street Fighter 2 The Movie, né? Esse é a obra, a bíblia. Se você gosta de anime de jogo de luta, você tem que assistir esse daí. Eu acho que esse é incrível. Sei lá, cara, esse é o... É outro nível até hoje. Ele tá fácil no meu top 5 de filmes de anime mais monstros de todos os tempos. Ele é meu top 1, tranquilamente. Mas assim, de filme de baseado em jogo de luta... Ele é um. Ele é o primeiro, cara. É o melhor desenho. E também é de 94 também, né? E esse passou no Brasil, tá? Passou no cinema aqui. Passou com a versão americana. Que eles mudavam as músicas. As músicas e cortavam algumas cenas. E, pô, na verdade a versão americana, eu acho que eu assisti a versão americana primeiro, que eu não também. assisti no cinema. Eu assisti a versão americana. Tinha um amigo meu que tinha um VHS e me emprestou. Eu assisti sem legenda, sem nada, mas pirei. Mas não precisava, mano. Era tudo perfeito. E é legal porque esse filme é engraçado, cara, porque assim, a gente acha que ele vai acompanhar a história do Ryu. Mas na verdade não é bem a história do Ryu, né? Não é bem a história do Ryu que você tem a Shadalu, que ela criou vários robôs pra ficar vigiando os lutadores mais fortes. E aí você, na verdade, a visão do robô, né, cara? No filme é uma investigação em parceria com o exército americano. Mas é que tipo, aparece várias lutas em várias partes do mundo que você vê claramente que é o robô que tá filmando. Inclusive o plot do jogo de Saturno. Você tem que fotografar. Com esse robô que viu todas as lutas, né? Você tem que fotografar tudo. A parte boa dele, eu acho que foi como o Gisaburo Sugi, que é o diretor, inclusive também foi o cara responsável pela animação do Victory. Ele adaptou os golpes na época em pixel, na época 100 frames pra você ver, adaptou aquilo no que a gente vê no filme. Shoryuken, o Tatsumaki Senpukaku, que é o chute giratório, a coisa mais bonita que ele faz no filme inteiro, em cima do Fei Long. Nossa, o Fei Long é muito bom. Primeiro ele dá um chute assim agachado e depois ele já emenda. É a rasteira forte emendada no Tatsumaki. Mano, muito da hora. É muito bom, combo cara. Bolinha e cair já dando choquinho. Cara, ele agarrão. fez isso. Ele é bolinha e agarrão. E choquinho depois. Cara, ele fez isso no anime, velho. E a treta final, né? Ken Ryu vs Bison é incrível também. Icônica. Aparece até o Gotetsu, a primeira menção do mestre do Ryu e do Ken, só em voz, né? Mas aparece. Quando o Ken tá com o olho fechado, né? E começa a ouvir a voz dele, né, cara? E a música tema dessa parte, né? Aquela Hitoshi Satoru Setsunaru Kokoro. Mostra um pouquinho também. Nome gigante. Eu tenho quase certeza, cara, eu tenho certeza absoluta que a ideia do Street Fighter Alpha surgiu desse filme. Não, com certeza. Porque tem toda a parte de treinamento deles quando e o Ken. A referência é esse. O Ken desse filme é igual o Ken do Street Fighter Alpha, cara. Né? Exatamente. E as lutas duplas também, porque não sei se você lembra, mas no Street Fighter Alpha você tinha combates que era 2 contra 1 contra o Bison. Na graminha com o Sagat também. E aí essas duas lutas são referências do filme. E aí a gente teve, falando de Street Fighter, a gente teve Street Fighter Victor, que passou aqui no SBT, né? Eles é basicamente o mesmo filme invertido e esticado, porque até na cadeia o Ryu vai parar. Eu tenho certeza que muitas pessoas já ficaram embaixo do chuveiro. Fazendo Hadouken, cara, que ele ficava o dia inteiro fazendo Hadouken ali, cara. Se tiver a música. Eu confesso que eu não gosto muito desse anime, mas ele não acha ele ruim. Ele muda algumas coisas, eu não acho ele ruim, ele muda algumas coisas que depois eles colocaram por exemplo, no Street Fighter Alpha, trazer, por exemplo, o Nash, que aparece aí também. O pessoal ficava esperando a ver alguns personagens que... E essa série dá pra ver. Essa série dá pra ver, né? Dá pra ver no Prime. Tá na Prime. Exatamente, tá inteira no Prime lá. Acho que tava na Netflix também, mas acho que não tá. Tava, mas não tá mais, ela saiu. Que eu vi esses dias lá. Cara, é bom. E aí, a SNK também lançou 2 baixa renda aqui, que foi Art of Fight e o Samurai Showdown, que não foram muito bons, né, o mesmo estúdio do Fatal Fury, mas tinha menos dinheiro. Então, muito menos, ficou assim, muito ruim, cara. O Art of Fight vale a memória. Assistir, o Art é pior do que o Samurai. Nossa, o Art of Fight, os caras mudaram tudo, cara. Até a cor do cabelo do Ryo, mano. A única coisa icônica, a única coisa icônica do boneco tiraram, mano. Enfim, eu não recomendo isso. E o Samurai Showdown, a única coisa que eu lembro é que, mano, os caras é a reencarnação de deuses. De deuses que lutavam com a Makusa. Makusa Shiro.
A única coisa que eu não entendo é por que o uniforme do Hamaru é bege e não é branco. Ele é meio Tava bege, sujo, né, cara? Não lavaram. Mas é isso. Ó, mas eu quero saber de você aí de casa. Você assistiu algum desses animes baseados em jogos de luta? Ou algum que a gente deixou de fora? Deixa pra gente nos comentários do nosso YouTube usando a hashtag Antimatéria na Cultura. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, usa o QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você seguir a gente em todas as redes sociais e ficar por dentro de tudo que é novidade na cultura pop. Tá bom? O Antimatéria vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa, galera. Tchau, tchau!